Fala pessoal, Japanara aqui para mais um vídeo. Cada vez mais as pessoas estão se interessando por outros tipos de ativos, como os ETFs. Mas nesse vídeo eu vou aproveitar um comentário de inscrito e deixou essa perguntinha aqui. Nossos ganhos giram em torno de quê? Já que não podemos vender e só efetuar compras. Fantástico, se vocês querem as suas dúvidas esclarecidas em formato de vídeo, então já sabe, deixa o like, inscreve no canal e coloca aqui embaixo nos comentários. Bom, como dá para notar pela pergunta, o camarada ele ainda não entende como é que funciona os ETFs, até porque não está certa a sua afirmação ou a sua pergunta, tá? Então nesse vídeo eu vou responder a sua pergunta, mas eu preciso esclarecer como é que funciona o ETF. Então vamos lá direto para a aulinha aqui, ETFs. Só para esclarecer um pouquinho sobre ETFs, essa sigla ETF, 3 letrinhas, vamos se atentar à última letra, que ela é de fundos, né? Traduzido para o português. Ela é de fundos. Então ela é um tipo de fundo. Como assim? Ela é um tipo de fundo de investimento. Como a gente conhece, fundos de investimento, tem nos bancões, eles sempre estão nos oferecendo fundos multimercado, fundo de renda fixa. Cara, é um tipo de fundo, tá? Vocês têm que entender. Porém, esses fundos, eles são negociados em bolsas. Essa é a principal diferença dos outros fundos que a gente tem aí dos bancos. A gente vai adquirir cotas do fundo, mas a precificação desse fundo a gente pega no mercado aberto, a gente vai pegar no mercado financeiro. Então, é no mercado financeiro que a gente vai ver a valorização do fundo e também onde a gente vai buscar a diversidade dos fundos existentes aqui no mercado. Perfeito? Primeiro ponto. Então, é um tipo de fundo, um ETF. Segundo ponto que eu quero esclarecer aqui, como se lucra, como lucrar com os fundos, com os ETFs. Ponto 9. Os ETFs, ele, como eu falei, ele é um fundo, ele é uma cesta de ativos. Então a gente vai ter vários ativos que vão compor um fundo e o próprio ETF. Então, como a gente tem uma cesta de ativos, digamos que tenha um fundo que ele vai carregar ações de tecnologia, por exemplo, tá? Então, se a gente tem ações de tecnologia como a Apple, a Nvidia, vamos falar assim, a Apple e a Nvidia, perfeito? Que é o que está mais em alta. Então, se a gente vê essas ações subindo, muito provável que o fundo que foi adquirido cota vai subir também. Então, tem diversos fundos que um pouquinho mais para frente no vídeo eu vou falar. Então, se as ações de tecnologia ou uma cesta de moedas ou um fundo diversificado, ele pode ter tecnologia, ele pode ter commodities e ele também pode ter aviação. Estou exemplificando qualquer coisa, tá? Aí ele já fica mais balanceado, ele não fica fechado só num nicho, tá? Se o mercado da onde que ele é composto sobe, ele também vai subir. Então, a primeira forma que a gente tem é a valorização do ativo, a valorização da cota. Tá? A cota ela é valorizada em bolsa. Aqui a gente vai pegar essa valorização em bolsa no mercado financeiro. Essa é a primeira forma, a valorização. Como assim? Ou seja, se a gente tem um determinado ETF que ele está custando esse nível aqui, digamos, $1, R$1, exemplificando, ele sobe ao longo dos meses, vamos colocar aqui 6 meses, perfeito? E ele subiu para R$2, a gente tem aqui uma valorização de 100%, perfeito? Então, a sua cota valorizou 100%. Claro, 100% é muito, né? ETFs, eles estão sujeitos à oscilação de mercado, volatilidade do mercado. Depende muito da volatilidade onde está situado esse ETF. Uns vão oscilar mais, outros vão oscilar menos. Cara, mas fica tranquilo que essa parte teórica aqui é só para a gente se situar, tá? Que depois eu vou mostrar no gráfico também para vocês. Então aqui primeira forma é valorização através da cota. Segunda forma que a gente tem para lucrar com os ETFs é através de dividendos, tá? Dividendos. E lembrando, aqui no item 1 eu já vou responder a pergunta do camarada. Ele falou na pergunta que só dava para comprar e não dá para vender. Aí que está errada essa afirmação. Eu posso fazer uma compra a R$1 e eu vendo o meu ETF a R$2 e eu obtive lucro, tá? Então a valorização, a gente valoriza, a gente espera a valorização e eu posso realizar esse lucro e vender as cotas e sair no lucro, perfeito? Então, respondida a primeira pergunta ali, a gente pode sim ganhar com a variação. E a outra, que eu já tinha iniciado, é através de dividendos. Então, tem fundos, tem ETFs que eles pagam dividendos a cada 3 meses, a cada 6 meses, aí eu não tenho certeza, tá? Mas talvez tenha também pagamento mensal.
e isso vai depender muito de cada ETF. Aí tem que garimpar aquele que vai se adequar mais à sua necessidade, o seu interesse, como é que tu quer ter uma previsão, né, uma projeção de expectativa de ganhos de dividendos no longo prazo, tá? Pode ter ETFs que vão pagar a cada 12 meses também, então varia muito isso. Vocês vão ver que eu já vou dar um giro lá na plataforma, que tem inúmeros ETFs. Os ETFs eles não são locais, a gente pode ter acesso a ETF tanto do Brasil, se a gente é do Brasil, tem ETFs do Brasil, como a gente pode negociar e adquirir ETFs dos Estados Unidos, da Europa, de outros países, enfim, nos Estados Unidos é o mercado mais líquido. Os americanos investem muito em ETFs porque eles não querem ficar selecionando as ações para negociar, não querem fazer swing trade, não querem montar carteira. Quem não quer ter uma carteira ativa, quer ficar movimentando a todo instante ou fazer, né, o famoso stock picking, que é um termo em inglês, né, que a pessoa vai lá ficar garimpando quais são as melhores oportunidades, ações, vai analisar tanto de forma técnica, através de gráfico, que a gente já está acostumado a falar aqui no canal também, né, ou então através de análise fundamentalista, que vai olhar principalmente balanço, vai olhar também resultados, né, vamos colocar assim, os resultados da empresa para pegar a projeção de crescimento. Então são formas que se tem para analisar, mas quem não quer fazer essa questão, essa parte de análise de uma ação, leva muito tempo, o americano especialmente, ele faz isso através dos ETFs. Então os ETFs é o ativo do preguiçoso, vamos falar assim, né? Ou do investidor mais tranquilão, que não quer fazer esse tipo de análise. E além disso, para fazer a busca dos melhores ETFs, vocês podem usar alguns indicadores. Claro, a gente pode usar indicadores de análise técnica, porque eu posso fazer análise pelo gráfico, que vai funcionar da mesma forma, né? Se gera gráfico, a gente pode aplicar nossos setups, a nossa leitura de mercado de análise técnica. Mas existem os indicadores fundamentalistas que vão trazer também uma visão maior de longo prazo, tá? Principalmente para quem curte essa parte de análise. E aí tem vários indicadores, tá? Que eu vou mostrar na plataforma que vocês podem buscar para fazer análise, perfeito? Praticamente respondido a pergunta, né? Tem várias formas de a gente lucrar com ETFs. Então, ou vai ser através da rentabilidade, da valorização de uma cota, ou então através, se é um cara mais tranquilão, tu vai receber através de dividendos pagos mensais, trimestrais, enfim, vai depender de cada ativo. Vamos olhar como é que funciona isso lá na plataforma. Para ter acesso aos ETFs, primeira coisa, você precisa ter conta em uma corretora, porque os ativos são negociados em bolsa. Segundo, se quer ter acesso a ETFs globais, muito diversificados, tem que ter acesso a uma corretora internacional. Nesse caso aqui, eu vou mostrar na Xstation 5. Tem várias informações aqui no canal. Bom, dentro do Xstation 5, vai buscar os ETFs, ou vai fazer a busca do ETF direto na plataforma, ou então tu vai buscar outras informações em outros sites especializados, ou até mesmo de algum analista financeiro que indicou um ETF sendo uma boa oportunidade, um analista, né? Recomendando o investimento e aquisição de cotas em ETFs. Bom, mas vocês podem fazer isso e estudar por conta também. Buscando aqui os ETFs, vocês vão buscar a classe de ETF, lembrando que é ETF, turma, não é CFD. Então, quando a gente adquire cotas do ETF, é um ativo de propriedade de você. Pelo menos aqui na Xstation 5 tem uma listagem de vários ETFs, tá? Então, vamos pegar aqui como exemplo esse ETF de um ativo de ETF negociado em Londres, e esse ETF aqui, vamos checar aqui as informações. Todas essas informações, turma, são informações públicas e são negociados em bolsa, tá? São vários registros que existem dos ETFs. Esse aqui é baseado na Nasdaq, negociado em Londres. Aqui tem algo bem interessante que são alguns indicadores. Eu já falei em outro vídeo também. Indicadores técnicos como dividend yield, rentabilidade, relação de lucro por ativo. Vários indicadores para quem curte análise fundamentalista e de análise de ativos. A performance. Esse aqui é um ETF que eu peguei de exemplo que paga dividendos, tá? Nem todos os ETFs pagam dividendos. Esse aqui ele tem uma distribuição, vamos olhar aqui, a cada 3 meses praticamente, ó, de dezembro, março, junho, agora provavelmente na virada de
setembro a outubro, vai pagar mais dividendos. E tem também o retorno anualizado acumulado em 1, 3, 5 e 10 anos, tá? Se não me engano, alguns ETFs de índices não pagam dividendos, então eles são avaliados pela sua rentabilidade. Então esse aqui é um ETF e vocês podem fazer análise também pelo gráfico, ou seja, pega o ETF, faz uma análise diário ou semanal para ter uma visão de longo prazo. Aqui vejo que é um ETF que ele está em tendência de alta, obviamente está em tendência de alta porque é um ETF que está carregando empresas dos Estados Unidos e ainda mais de tecnologia. Então é natural que a gente veja o fundo sendo valorizado no longo prazo. Então ele está em tendência altista, neste momento está em tendência altista. Numa tendência de alta é interessante quando a gente tem os repiques, as correções, fazer mais aquisição de cotas. Então vocês podem adquirir, por exemplo, uma cota desse ativo, desse ETF, vocês podem adquirir cotas, por exemplo, um volume, vocês precisariam de um valor um pouco alto, né? Vocês podem colocar um valor mínimo, né, de $10 para fazer a aquisição de cotas desse ETF. Não precisa pegar uma cota cheia, tá? Com $10 você já consegue adquirir e fazer compras e ir acumulando no longo prazo e, dependendo do ETF, colher também os dividendos. Então, vou colocar aqui, vou colocar um volume, só para setar um volume. Se eu tivesse adquirido uma cota desse ETF aqui em 2022 para 2023, ao longo desses 2 anos, ele valorizou 76%, uma valorização bem expressiva, né, comparando até que com ações americanas, né, que oscilam um pouco. Ou seja, com uma valorização de 73%, eu poderia ter vendido aqui neste topo, se eu encontrasse o topo, e teria ainda lucrado aí em torno de $200 só com uma cota. Porém, para quem investe em longo prazo, é comprar aos poucos, ao longo do ano, principalmente numa tendência de alta, comprar os fundos. O preço está subindo, quando ele começa a dar uma recuada, fazer novos aportes, novas compras, para ir melhorando o preço médio no longo prazo. Então aí quem fez várias compras ao longo do ano, acaba pegando, né, um preço médio mais intermediário ao longo desses 2 anos que se passaram, tá? Além disso, colher também os dividendos, que neste caso aqui foram pagamentos de dividendos semestrais, né? Trimestrais. E para fechar, como é que eu faço para buscar análise de outros ETFs? Que é que eu tenho uma listagem dos ETFs. Aqui na Xstation 5 tem uma ferramentinha muito bacana que se chama Análise de Mercado. Como vocês podem ver, ele vai listar, vocês podem filtrar os tipos de ETFs, por exemplo, eu quero fazer uma análise de ETFs de todas as classes, mas eu só quero da América do Norte, no caso dos Estados Unidos, e também eu posso incluir aqui embaixo alguns filtros, por exemplo, eu quero pegar só ETFs que tenho aí na casa de a partir de 8 bilhões, eu tenho um retorno acumulado no ano, eu posso filtrar o retorno e eu posso colocar mais filtros também. Aqui a gente tem vários que performam bem, que são os ativos de tanto de criptomoedas e também dos índices americanos. Essa esticada muito forte que está dando os mercados americanos, então é natural que os ETFs de índices e de ações americanos vão estar bem puxados e bem valorizados, com um retorno bem positivo. Vejam aqui o retorno no ano, percentualmente falando, todos eles estão arregaçando e são ETFs com grande participação no mercado. Então tem vários cenários, várias opções, tá, para a gente lucrar com ETFs e cada um pode dar o seu primeiro passo com poucos dólares se for operar e for adquirir ETFs no mercado internacional. Papo para fechar sobre ETFs, não costumo falar muito sobre investimento, mas é uma pergunta que deixaram no canal, então se vocês têm dúvidas, tanto de trade, né, e ou relacionado ao mercado internacional, coloquem aqui embaixo, que se eu achar que é interessante tirar um vídeo para responder a pergunta, se a resposta não for simples, eu me disponho a fazer um vídeo para esclarecer. Perfeito? Espero que vocês tenham gostado, deixa o like, compartilhe e comenta. Me conta aí, se você é trader ou investidor, como é que andam os seus trades e as suas aplicações aqui no mercado brasileiro? Pois é, não tá muito fácil, né, turma? Mas se eu te disser que existe um caminho seguro, porém no mercado internacional, dá para acessar os maiores mercados do mundo, negociar os melhores ativos e ainda ter acesso a uma plataforma 100% gratuita, com acesso 24 horas e além de muitas outras ferramentas avançadas. Se tu não deu o primeiro passo para olhar outros mercados, deixa eu te apresentar o caminho, como ter acesso a uma corretora internacional, como é que se lucra nesse mercado, como é que se identifica
identifica as melhores oportunidades e o mais importante, como é que se faz operações. Tudo isso no meu mini curso 100% gratuito, exclusivo, O Caminho do Mercado Internacional. E não é só isso, além desse curso, vocês vão ter acesso a uma conta demo gratuita para praticar suas operações, conhecer os mercados sem risco e ainda aproveitar outros benefícios. Isso mesmo, para poder estudar, conhecer, simular, fazer o que quiser antes de investir o seu próprio dinheiro. A maioria das pessoas perde oportunidades ou até mesmo dinheiro porque entram em mercado sem saber onde é que estão pisando, sem uma metodologia, sem saber gerenciar os seus riscos. Por isso eu vou te ensinar tudo isso nesse meu mini curso gratuito. Então não perde essa oportunidade, que ela é única. Clica no link que está aparecendo aqui embaixo ou aqui na descrição do vídeo e se cadastre para ter acesso a esse curso gratuito, para você começar a investir, fazer os trades, buscar outros mercados, mas aproveita logo que esse mini curso é exclusivo e por tempo limitado. Eu não sei por quanto tempo vai estar disponível, beleza? Então junte-se a mim nessa jornada de sucesso no mercado internacional. Eu tenho um aviso muito importante para te dar. Mesmo que você não faça nenhum saque, é preciso estar atento e prestar as informações para a Receita. Senão, quando você sacar seus lucros, pode ter uma desagradável surpresa e não vai ser possível justificar isso, arcando com juros altíssimos, multa e coisas piores. Mas apurar o IR mensalmente não quer dizer que você deve pagar imposto todo mês, mas sim que você precisa verificar se tem ou não imposto a pagar de maneira mensal. Bom, se você opera de 3 a 5 operações por mês, basta separar 1 ou 2 horas ali para fazer essa verificação completa. Mas se você abre 10, 15 ou mais operações, aí o processo pode levar um dia inteiro ou mesmo mais que isso para apurar tudo. Para evitar problemas com a Receita Federal e para evitar ficar horas e horas apurando as dezenas ou até centenas de operações todos os meses, você pode descobrir se está isento de imposto de renda e saber como fazer esse processo de maneira extremamente simples com a ferramenta que desenvolvi. Uma planilha que faz tudo automaticamente para você. Conheça a minha planilha automática de imposto de renda. Com ela, você apenas copia e cola as informações do seu histórico e ela já diz se você está isento ou não todos os meses em que você deve verificar, evitando assim horas e horas de trabalho. Ao entrar nesse projeto, você vai contar com aulas exclusivas de como preencher a declaração anual, o GCAP e demais programas que a Receita disponibiliza.